Boa noite. A prece inicial da Marina foi praticamente uma palestra, né? Acho que nem precisava, mas de tão bonita que foi, né? Acho que não tem ninguém vindo pela primeira vez, né? A Lorena eu já conhecia, apesar de que faz tempo. Seja bem-vinda aqui de novo. Bem-vindo a todos. Mesmo fazendo a letra grande, fica tudo desfocado, não tem mais jeito de não usar o óculos. Como sempre, eu começo agradecendo por mais essa oportunidade de poder trabalhar nessa casa e compartilhar com todos vocês que são amigos, né, as reflexões e para a gente procurar ser sempre melhor na seara de Jesus. Que, como a Marina falou, trabalho não falta, né? Então, que sejamos bons trabalhadores. E peço a Deus que ilumine minhas palavras para que cada um aqui hoje saia com o coração um pouquinho mais quentinho e mais cheinho do que quando entrou. Então, o vazio interior ou o vazio do coração, o vazio da alma, né? É um tema muito importante e que às vezes não é muito conversado, né? Então, achei bacana trazer essa reflexão para a gente ter esse espaço aqui para pensar nisso hoje. Até a Marina falou na prece, né, que os nossos desafios às vezes estão quietos, né, silenciosos dentro de nós e cada um sabe da sua dificuldade, né? Então que Jesus e toda a espiritualidade amiga aqui dessa casa possam nos ajudar em todos esses desafios, mesmo os mais silenciosos, que eles sabem o que a gente precisa, o que a gente busca, né? Então, muitas vezes a gente sente esse vazio no coração e nem sempre a gente sabe nem de onde vem. Às vezes a gente já sabe, mas às vezes a gente se sente meio angustiado e parece que não tem muito motivo, a gente olha em volta, tá tudo bem na nossa vida, meu trabalho tá bom, tenho minha família, minha casa, meu alimento, não me falta nada, por que que eu tô sentindo isso então, né? Parece até que eu estou reclamando sem poder, né, sendo injusto, mas isso é muito comum, né? Então, para algumas pessoas, essa fase desse sentimento demora um pouco mais, acaba se estendendo aí por semanas, meses, talvez anos, aí que está a maior parte do perigo, né? Porque esse sentimento pode acabar levando a caminhos meio desviados do reto, né? E para outras pessoas não, às vezes é uma sensação que dura um pouco, dura naquele dia ou naquela semana e depois passa e a gente nem também sabe como chegou, como foi embora. Mas todo mundo já sentiu algum dia esse vaziozinho, né? Essa coisa que parece que está faltando algo. E dá um sentimento, né, de tristeza, de agonia. Então eu estava estudando o livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, que foi psicografado pelo Divaldo Franco. E nesse livro, Amor, Imbatível Amor, tem um capítulo que chama A Busca do Sentido Existencial. Ele é curtinho e é bem interessante. Então ele começa assim: existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos. Então lembra aquela frase, né? Penso, logo existo. Que quem foi mesmo que falou agora? Descartes. Penso, logo existo. Então aqui ela fala que existir significa ter vida. Então se eu penso, eu logo existo. Se eu penso, eu estou vivo. Então vivo, logo existo. E nessa existência, a gente faz parte de todo um universo, em conjunto com os outros, né? Para contribuir com a harmonia do cosmos. Então, nem sempre a gente contribui de forma muito harmoniosa, mas essa seria a intenção, né? Fazendo parte desse universo, contribuir para a melhora e para a harmonia. Então, na nossa existência, como a gente estuda na doutrina, a gente tem múltiplas experiências que nos levam a evoluir. E lá no comecinho, a gente estava num estado selvagem. Todos nós já passamos por esse estado, né? Que é um estado primitivo, né? Do mundo primitivo,
onde a gente tem mais o instinto, né? É mais um lado animalesco mesmo. E depois isso vai se transformando em consciência, em uma moral mais elevada. Então esse instinto passa a se transformar em expressões mais elevadas do sentimento e da razão, tanto no moral como no intelectual. Então a gente vai fazendo essa transformação, onde o ser psicológico, né, a nossa mente, a nossa razão, a nossa consciência, passa a se sobressair dos automatismos biológicos, aqueles impulsos, né, que são mais dirigidos não de forma consciente, mas mais de reagir, né, do que agir. E a partir do momento que a gente vai transformando esse psicológico, né, e trazendo mais elevação intelectual e moral, eles vão sendo traduzidos em fontes de alegria, de prazer e de paz. E aí é onde começa a se delinear os objetivos e o sentido existencial. Então, o que eu entendi aqui dessa parte, né? Que naquela época mais selvagem, dos homens das cavernas, né? A missão mais importante era sobreviver, né? Então você tinha que caçar para poder comer, se alimentar e não morrer de fome, mas você também tinha que se proteger para não ser caçado pelos bichos. Então acho que era uma vida muito difícil, mas era a sobrevivência que mais importava. Então a missão deles, né, nossa, quando estávamos lá, era essa, de continuarmos vivos. Então acho que eles não tinham muito tempo de sentar numa roda, né, e ficar filosofando sobre a razão existencial, né, porque estamos aqui, enfim, tinham coisas mais urgentes ali para tratar, né. Mas hoje em dia a gente tem bastante tempo e tem mais razão, mais consciência para pensar sobre isso, né? Então acredito que todo mundo algum dia já parou para pensar, né? Por que da nossa existência, o que eu estou fazendo aqui, onde eu estou, para onde eu vou, né? Então essas questões hoje em dia, no nosso nível de maturidade, já fazem parte da nossa vida com mais frequência. E é bom que isso aconteça, né? Porque também, como a gente aprende aqui, é uma fé raciocinada, então a gente tem que parar para pensar e ter as razões, os motivos, né, de por que acreditar nisso ou não. Então, nessa fase de transição, a gente para de reagir, né, só aquela história, né, de caçar, enfim, tal, de se proteger, e começa a agir com mais consciência. Então, é daí que vêm essas perguntas: para que viver? Por que lutar? Como é que persevera até alcançar a meta sem desistir, né? E ela no livro, né, Joana fala que é viver da melhor forma possível. Esse que é o nosso principal desafio. Então é viver bem, desfrutando dos recursos que a gente tem da natureza e da nossa inteligência. E essas realizações internas, com desenvolvimento ético adequado, proporcionam o bem-estar interior. E eis a razão por que lutar. Ou seja, recapitulando, né? Por que a gente luta? Porque a gente quer viver da melhor maneira possível, com os recursos que a gente tem, né? Dentro das nossas possibilidades, da nossa realidade. E à medida que a gente vai realizando algumas coisas que a gente gostaria, desde que dentro da ética, porque quando é fora dela a gente não sente essa paz interior. Então, desde que tenha um desenvolvimento adequado, vão nos proporcionar um bem-estar interior. Então, cada pequeno esforço e a capacidade que a gente tem de persistir, de prosseguir, conquistando as metas que a gente deseja, cada vez que a gente alcança, ela gera uma nova motivação e oferecem outras metas. E assim a gente vai evoluindo no nosso dia a dia. Só que nesse processo de transformação do instinto em consciência maior, né, acontecem também alguns fenômenos que até certo ponto colaboram para essa sensação de vazio interior. Primeiro é que a gente perde os instintos animais básicos e eles nos davam segurança. Então, assim, a gente já sabia que a gente precisava, em uma situação de alerta, se proteger. Né? A gente sabia que numa oportunidade de caçar, tal, como é que a gente ia fazer para agir. Então isso nos dava segurança, a gente já sabia como é que era que tinha que fazer. E depois a gente começou a ficar meio perdido, porque a gente perdeu esse instinto básico, a gente tinha que raciocinar mais,
antes de agir. Então a gente perdeu essa segurança que a gente tinha, que aí passou a depender mais da nossa razão. E um segundo ponto é que algumas tradições também foram se diluindo. E essas tradições também faziam parte de uma segurança nossa. Era como se fossem colunas para o nosso equilíbrio. E aí quando as colunas começam a se diluir, a gente fica meio que numa corda bamba, sem saber onde está a base. Isso também causa um certo vazio dentro do nosso peito, né? E diante disso a gente é obrigado a fazer escolhas, né, com discernimento antes de agir. E se a gente não tem uma decisão clara, uma base, né, na nossa cabeça, a gente começa a agir conforme o grupo vai andando. Então vai só seguindo o grupo, meio conformado, que todo mundo está fazendo assim, vou fazer assim também. E aí nisso a gente perde a nossa sintonia com o nosso eu interior. Vai perdendo um pouco da nossa essência, vai desvalorizando um pouco do que a gente pensa em detrimento de seguir o outro grupo, porque fica difícil escolher com o nosso livre-arbítrio, né? Então a gente acaba se perdendo e sem motivação, acaba anulando nossos próprios interesses, muitas vezes perdendo esse contato com o nosso próprio eu interior, que aqui no livro a Joana chama de self. Muitos estudiosos falam do self, né, que é o meu eu interior, meu eu supremo, enfim. Então aqui o indivíduo muitas vezes acaba se refugiando no álcool, nas drogas, na comida em excesso, né, todos os tipos de excesso, sexo, apego material, acúmulo de coisas ou de dinheiro, enfim, né? Então, cada um segue um caminho, não todos necessariamente, mas quem sente isso acaba, às vezes, se refugiando em alguma outra coisa para preencher esse vazio. E, no fim, não dá muito certo, né? Então, esse sentimento é muito comum e pode ter consequências ruins. Então, ele traz uma profunda tristeza, ansiedade, podendo levar ao desespero, a uma depressão. A gente se sente perdido, sem direção. E a falta de amor e a falta de conexão com os outros também levam a um sentimento de isolamento e solidão. Que aí você acaba tendo aquele desafio silencioso ali na sua parte interna, não compartilha, não pede apoio, e aí aquilo vai te corroendo. Algumas vezes também até leva a comportamentos impróprios, na busca pelo poder, na glória, na fama, né, que chama a atenção, atrai os holofotes. Mas essas novidades do mundo externo se apagam muito rápido também, né? E não preenchem esse vazio. Tem compensações muito rápidas, muito ligeiras, que trazem uma intenção grande, mas que depois acaba tudo. É igual quando falam dessas drogas mais pesadas, né? Que quando usa, fica feliz, fica eufórico, não sei o quê, aí no dia seguinte está em depressão, porque o negócio sobe, depois cai de uma vez. Então, esse tipo de busca também por essa fama, por coisas que não são valores realmente, né, divinos, né, das leis de Deus, acabam passando. Então, quantas pessoas a gente já conhece que tem de tudo, né? A pessoa tem de tudo, tem beleza, é inteligente, tem família, tem amigos, tem poder, tem riqueza, mas não parecem ser felizes. Fala assim, nossa, aquela pessoa parece tão amargurada, tá sempre meio para baixo. E ela tem tudo, como que ela pode se sentir assim, né? Nossa, se eu tivesse metade do que ela tem, tava feliz da vida saltitando. O que acontece, né? E hoje em dia também com as redes sociais, muitas pessoas se iludem, muitas. Isso também está causando muito problema, inclusive nas crianças, que acham que quando crescer vai ser youtuber e vai ser aquela pessoa que está ali na foto bonita, né, cheia de glamour, não sei quantos mil seguidores, acha que ganha maior grana, senta, faz um vídeo lá, dá um joinha e já fica milionário, é o vida feliz. Mal sabe que por trás dos bastidores não é nada daquilo, né? Pois é. Aí, então as crianças de hoje em dia sonham ser youtuber, né? E ficar ricos. Então a gente tem, além de tudo, um imenso trabalho pela frente para curar isso também, né?
Porque as crianças ainda têm no coração aquela esperança, aquela motivação de seguir atrás desse objetivo. Agora, alguns adultos nem sonham mais. Você quer vir aqui? Então, espera. Obrigada. Só que tem adultos que já nem sonham mais, né? E acabam vendo aquelas pessoas todas felizes nas fotos, porque é óbvio que na foto tá todo mundo feliz, mas não sabe, né? Quantos artistas a gente já viu que cheio de brilho, cheio de sorrisos, e quando foi ver a vida pessoal tava uma lástima, né? Às vezes acabam até contando depois o que acontecia, e a gente não fica sabendo naquela hora. Então acha que o mundo deles é maravilhoso, aí começa a achar que o nosso é ruim. E aí começa a vir alguns pensamentos piores ainda, né? Acreditar que a vida é injusta, ou que eu não sou tão bom assim para ter a vida igual a dele, ou que não mereço, né? E aí essas pessoas acabam se deprimindo, se afundando cada vez mais e não percebem que isso tudo é uma ilusão. E isso faz mal para elas, causa esse vazio dentro delas, achando que a vida do outro está preenchida e a dela não, sendo que não é nem verdade. Então as pessoas têm que abrir os olhos, né? E as crianças também. E esse fenômeno das redes é uma parte que hoje em dia é muito grande, mas é uma parte só disso, né? Porque tem outras pessoas também fora dessas coisas de rede, e eu particularmente também já conheci algumas, que por fora fingiam, né, uma felicidade, a vida tá tudo sob controle, tá tudo ótimo, até tinham boas condições de vida, boa profissão, cargos altos, uma família apoiando e tudo, tinha até certa fama algumas, e infelizmente essas mesmas pessoas que eu falo que eu conheci, acho que alguns de vocês também devem ter algum caso que conheçam, chegaram até a atentar contra a própria vida, mesmo com essa aparência toda de felicidade e de que estava tudo ok, né? Inclusive eu perdi um amigo assim, né? E era uma coisa assim que ninguém imaginava que fosse acontecer com essa pessoa, porque nunca passou pela cabeça. Era uma pessoa que inclusive acreditava muito em Deus, tinha uma espiritualidade, tinha conhecimento da doutrina espírita inclusive. Então você fala, como é que pode, né, acontecer isso? É muito triste. E mesmo que existam pessoas que não cheguem às vias de fato, mas o seu comportamento acaba também encurtando a sua vida, né? Pessoas que caem em drogas, nos vícios, nos exageros, ou até excesso de calmante, de remédio, vive com base nisso, né? Nesses remédios, abre uma bolsinha lá, tá cheio de coisa, é de manhã, é de tarde, à noite, é no meio, é para acordar, é para dormir. Então assim... Tá usando a vovó, por exemplo? Não. Então, essas pessoas estão tomadas por esse vazio da alma, esse vazio que dá no coração. Aí, voltando aqui ao livro, a Joana fala, sucede que esse tudo não preenche o vazio, faltando o sentido da vida, o seu significado, a sua razão de ser. Então, a gente já viu que uma das causas pode ser essa desilusão, de achar que o mundo é injusto ou que a gente não merece. Outras causas também muito simples que ocorrem com frequência é quando as pessoas se aposentam, quando param de trabalhar por algum motivo de enfermidade, pela idade. Outros motivos também quando perdem um ente querido, principalmente quando é muito próximo, um filho, os pais, um parceiro de longa data, né? Tem muitas pessoas, que nem meu avô, por exemplo, quando a minha avó se foi, ele durou acho que 6 meses e foi embora também, não aguentou ficar sozinho, né? Teve um caso aqui em Bragança há muito tempo, um senhor que eu acho que era Daniel, que ele tinha um mercadinho na praça, e um dia ele passou mal e faleceu, não sei se foi um infarto, e a esposa dele, ou não sei se foi o contrário, ligou para o socorro, né? E quando chegaram lá, estavam os dois falecidos na mesma hora, assim. Então, essa falta da gente ter o nosso próprio objetivo, nosso próprio propósito e deixar muito na mão de outra pessoa ou de outras coisas materiais, e a gente acaba entrando em desespero, né? Enfim.
Podem ter também causas em expectativas não atendidas, porque quando não acontece do jeito que a gente quer, a gente fica frustrado, né? Fica desapontado, se decepciona com as situações ou com as pessoas. Uma perda de identidade ou de um papel que você tinha na vida e não tem mais, tem que mudar, causa uma certa confusão nos sentimentos. Traumas, experiências negativas, que também leva a essa sensação de estar meio perdido, não saber agora para onde caminhar. Então a gente precisa amenizar essas situações buscando um sentido mais duradouro da nossa vida, né? Que vão exigir mais esforço, mas que vão preencher esse vazio. E não as coisas materiais. Então, muitas vezes a gente tem que recalcular nossa rota, readaptar nossos objetivos e ir atrás deles novamente, porque todos nós temos uma força que nos impulsiona, cada um de nós. E como a Marina falou na palestra, na última dela, né, de fazer essa luz brilhar, mostrar essa luz, né, e utilizá-la no nosso caminho, não esconder atrás do candeeiro. Então, para iluminar o nosso caminho e de todos os outros em volta. Por isso que é importante a gente se autoconhecer e sempre nos conectar com o nosso self, nosso eu interior. Deus deu qualidades a todos. Isso é fato. Então, a gente tem defeito? Tem, entramos na fila lá dos dois, né? Mas, com certeza, se a gente faz uma lista, a gente tem mais qualidade do que defeito. Só que a gente não coloca nunca o foco nesse lado. Sempre no que a gente não tem de bom. Eu não presto pra nada, eu não sou tão bom, eu não vou conseguir, é muito difícil pra mim. Eu dificilmente falo isso, mas muitas pessoas falam. Só que não, né? Então, assim, vamos pegar um holofote, eu trouxe até aqui. Ele é meio pesado. E eu vou ligar, hein? Fecha o olho porque ele é bem forte e ele ilumina só o lado bom de todo mundo, tá? Ó. Nossa, quanta coisa boa que eu tô vendo aqui nessa sala. Até lá atrás tem coisa boa. Olha quanta coisa boa. Muita riqueza numa sala só. É muita bênção. É muita bênção. Vou até guardar. Então, agora que todo mundo já tá vendo as qualidades, fez aquela lista na cabecinha, vamos lembrar dessa lista quando vier esse vazio, incomodar, bater na porta. Vamos pôr o holofote nesse lado, pôr a gente para cima de volta, nos observar, nos autoconhecer, porque tem uma coisinha aí, um detalhe. Esse sentido da vida é individual. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai injetar dentro de você aquela injeção de ânimo. A gente pode ativar fatores que motivam as pessoas, mas só ela mesma vai encontrar esse objetivo, esse propósito que vai fazer ela acordar todo dia e correr atrás. Então ela está num nível do pensamento e da consciência individual, né? Então por isso sempre lembrar dessa lista de como a gente é rico de talento, rico por estar aqui vivo, por ter essa oportunidade. Então lá no fundo, tá lá na nossa verdadeira essência, que quando a gente reencarna, a gente esquece, né, desses objetivos. Mas é só a gente olhar com calma, com paciência, tem que ter paciência, não pode ser ansiosa, né, querer tudo para ontem. Então isso leva um tempo e aí aparece. Tem algumas coisas que nos ajudam, né? Então um afeto, buscar, né, no afeto familiar, dentro do nosso meio, no nosso lar, fazendo aquelas pequenas tarefas do dia a dia com cuidado, como a Marina sempre fala, ter amor no próprio trabalho, cada coisinha que você faz, fazer com amor, retornar a um serviço que você de repente interrompeu lá atrás, que te motivaria a ser mais alegre, que te traria mais sentido, ou começar uma coisa nova, aprender um idioma, um artesanato, uma música, dançar. A gente sabe como é bom dançar, né, Vanessa? Um trabalho voluntário aqui na casa, por exemplo, a caridade, solidariedade, cultivar a compaixão e o perdão,
conectar-se com a espiritualidade, praticar a meditação, a oração. Inclusive a oração pode ajudar muito a gente a se conectar com o nosso eu e com Deus para receber a orientação necessária antes que chegue esse vazio ou durante, né? Então é importante buscar também ajuda quando precisa. Temos aqui o atendimento fraterno, temos os estudos, ou mesmo procurar um profissional, né? Então são muitos exemplos que podem favorecer essas nossas ferramentas para a gente continuar lutando, né? E preenchendo o nosso coração. Assim como o caminho inverso vai oferecer brechas para o vazio entrar. Então lembra da palestra da Leocrécia, do crime e castigo? O moço lá ficou vivendo uma vida miserável por carregar aquela culpa dele por anos, né? Então, nada é capaz de preencher isso enquanto você está com esses sentimentos dentro de você, enquanto você não resolve. No Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 166, ele aborda a felicidade dos espíritos e fala que ela está relacionada ao progresso espiritual e o cumprimento de sua missão. Então tem vários exemplos. Na questão 934 fala sobre a melancolia e a tristeza. E ele destaca que a verdadeira felicidade vem do progresso espiritual e da prática do bem. E nas seguintes questões também, encontrar um propósito na vida é importantíssimo para trazer a satisfação e a realização. O vazio existencial pode ser superado com a busca de um propósito espiritual e a prática da caridade. Na Gênese, por exemplo, a missão de vida é abordada como um processo de evolução espiritual e que cada pessoa tem uma missão específica a cumprir. E essa missão é determinada pelo próprio espírito, antes da gente reencarnar lá no plano, com base nas nossas próprias necessidades, desejos e necessidades para evoluir, né? As experiências passadas também podem influenciar na nossa missão de vida atual. Então, o que a gente precisa aprender hoje pode ter vindo de experiências passadas onde a gente não conseguiu aprender. Então, é um processo de aprendizado e crescimento, não é um castigo, uma punição pelo que a gente já fez. Então agora você vai ter esse vazio, porque você teve de tudo e não soube aproveitar, então agora você vai nascer com um buraco aí. Não é isso, né? É para a gente aprender a lidar com isso, fazer melhores escolhas, né? E ter essa responsabilidade de cada escolha. Então, na Gênese, no capítulo 3, fala assim: a vida é uma escola onde o homem vem aprender e se aperfeiçoar. A missão do homem na Terra é trabalhar para sua própria melhoria e para a dos outros. Então veja como dentro da nossa própria doutrina também a gente encontra várias respostas para essas questões existenciais. E a conexão, o principal, né? A conexão com a espiritualidade, que é fundamental para superar esse vazio. A oração, a reflexão espiritual, a nossa reforma íntima, que a gente sempre tem que bater na tecla. Cultivo do amor, da compaixão. Então, só se conectando com algo maior do que nós mesmos é que a gente encontra um sentido mais profundo. E não nas coisas materiais, né? Como a gente já falou. No Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 5, ele fala: a felicidade do homem não está na satisfação dos apetites materiais, mas na harmonia com a lei de Deus e na prática do bem. O vazio do coração é o que faz a infelicidade do homem. É a falta de ocupação para o espírito que leva ao tédio e ao desgosto pela vida. A verdadeira felicidade está na satisfação da alma, não nos prazeres materiais. É a consciência de haver feito o bem, de haver cumprido a sua tarefa. E na Bíblia também tem vários trechos que abordam esse tema, não vou me alongar muito mais aqui, mas destacando um deles, né? Quando Jesus, naquele feito da multiplicação dos pães, né, e dos peixes, que alimentou multidões, né? E aí ele fala depois: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede.
Então, o que ele quer dizer com esse pão da vida? É o pão que alimenta a alma. Porque esse pão que ele estava distribuindo era um pão que vinha de Deus. Ele estava só como instrumento para distribuir e mostrar para a gente a importância de alimentar esse nosso lado espiritual, da nossa conexão com o superior, não o pão material, né? Então olha o poder dessa frase, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Então se a gente tiver essa crença, se a gente fortalecer cada vez mais a nossa fé, a gente vai saciar a nossa alma, o nosso coração. Então esse é o verdadeiro pão que mata a fome, não é o pão material. E Jesus veio ao mundo para mostrar essa verdade pra gente. E a gente tem que ficar relembrando. Então, antes de terminar, só queria reforçar que encontrar um propósito, uma missão de vida, um sentido maior, mais profundo, é um processo contínuo. Pode ser que mude. Então, o vazio é normal. A gente só não pode deixar ele chegar e ficar, e se apoderar. A gente não pode dar esse espaço para que ele seja maior do que ele deveria ser, né? Não pode ser uma vida vazia com alguns momentos de alegria, tem que ser o contrário. Tem que ser uma vida plena com alguns momentos vazios que são normais para o nosso crescimento, né? Então é importante a gente se reinventar, se readaptar, reaprender, ser paciente, persistente. E nos dias difíceis, quando esse vazio chegar e apertar, que a gente não se esqueça de se alimentar sempre com o pão da vida, com o pão de Jesus, que ele está sempre disponível para todos nós. Muito obrigada.